Bom dia, professora. Então, a minha equipe vai falar sobre a mudança cultural nas organizações, fatores e tipos. Os integrantes são o Ivens Marinho, o Itavalci Neto, o Israel Correia e eu, a Thais Linhares. Vamos lá. Mudança cultural nas organizações. A mudança cultural é a definição de um novo rumo para a empresa, uma nova maneira de fazer as coisas, sempre linkada com os valores, símbolos e rituais de uma empresa. Então, a mudança em todas as empresas, ela tem que ser uma coisa muito bem estruturada, pensada, e tudo tem que estar muito bem amarrado para que ocorra da forma mais bem sucedida possível. Um exemplo é a Pepsi, que decidiu que ser o segundo lugar no ranking não era mais suficiente. A gente sabe que nas empresas existem alguns fatores que devem ser considerados, devem ser observados, para que a gente identifique que a empresa está precisando de uma mudança. Quando é que isso acontece? Quando está havendo muitas mudanças no ambiente interno e externo, quando a empresa é muito competitiva e o ambiente é mutável, quando a companhia é medíocre e vem acumulando resultados cada vez piores, então aí a gente já observa que precisa de uma reestruturação, precisa de uma mudança. Quando a companhia está em vias de se tornar uma grande corporação, então ela precisa de uma mudança para se estruturar de uma forma correta e que consiga aguentar esse aumento, essa expansão. Ou quando a campanha está crescendo rapidamente e uma grande massa de trabalhadores está sendo absorvida. Então a gente precisa também de uma mudança aí para poder treinar todos esses trabalhadores e a empresa está toda amarradinha, está toda de acordo para que dê tudo certo e seja um sucesso. Existem alguns passos que a gente precisa ter e tomar, né, para poder administrar essa mudança, que é reconhecer o consenso dos pares, será a questão de maior influência para a aceitação e boa vontade do processo, exprimir e enfatizar a confiança, uma via de mão dupla, em todos os assuntos relacionados à mudança. Então, a empresa tem que estar muito segura dessa mudança. Pensar na mudança como uma construção de habilidades e concentrar no treinamento uma parte importante do processo. Ou seja, a empresa precisa construir todas as suas habilidades, precisa realmente estar toda estruturada para isso e realmente focar muito no treinamento dos seus funcionários para suportar toda essa mudança. Dá um tempo para que as pessoas se acostumem e consolidem essa mudança para os seus clientes, enfim, realmente se acostumarem com isso. E eles precisam ser avisados também que essa mudança está ocorrendo, né? E encorajar as pessoas a se adaptarem à ideia de que a mudança faz parte do mundo real que o rodeia. Ou seja, tanto os funcionários da empresa quanto seus clientes, eles precisam estar cientes que a empresa precisa passar por mudanças e que a mudança faz parte de todas as empresas. Afinal, se uma empresa não muda nunca, ela é uma empresa fadada ao fracasso, porque o mundo está em constante mudança e evolução, certo? Então é muito importante a gente realmente observar as empresas em questão, né? Quando é que elas estão precisando de uma mudança, observar o mercado, né? O interno e o externo, e seguir todos os passos necessários para administrar essa mudança e essa mudança conseguir ser bem sucedida. Porque é a parte mais importante, né? A mudança realmente tem que ser uma coisa muito bem estruturada. Agora eu vou estar falando sobre dar início sobre os fatores e tipos, e eu vou estar iniciando com a troca de gerência. Na troca de gerência, a intenção é trazer uma nova perspectiva de trabalho para as equipes. Isso acontece quando o atual gerente não está conseguindo fazer com que os seus resultados alcancem os resultados previstos. Não compartilha da mesma visão, missão e valores da empresa, ou simplesmente não tem o perfil técnico que a organização precisa. Os motivos que podem levar à troca de gerência são vários. Para reduzir os efeitos emocionais de perder um gerente-chave e manter a cultura corporativa, a empresa deve determinar se já existe um substituto qualificado na equipe. Se for necessário, contratar alguém de fora. A equipe executiva deve apresentar o novo gerente aos funcionários e indicar que ele tem o apoio total dos executivos da empresa. Eu fiz uma pesquisa e algumas dicas para não passar do limite, forçando um tipo de intimidade que não existe com esse novo gerente quando irá chegar.
É importante que não só negue informações sobre o trabalho que vem desenvolvendo, evite crítica ao antigo chefe, no dia a dia cumprimente o novo chefe de forma natural, seja sóbrio, econômico e verdadeiro ao fazer elogios a ele. E também é muito importante se mostrar flexível e disposto a se adaptar ao novo modelo de gestão do setor. Outro fator importante é os processos internos. As mudanças organizacionais nos processos da empresa são feitas para torná-la mais eficiente. Por exemplo, o Lean Manufacturing System é um sistema de análise que elimina processos desnecessários e melhora a forma como a empresa utiliza seus materiais. Implementar o Lean pode levar a mudanças na forma como a empresa encomenda matérias-primas. Isso pode alterar o cronograma de envio e recebimento da empresa devido à mudança nos hábitos de compra e fabricação. E vai poder exigir uma mudança de projeto na divisão de manufatura. Quando é feito esse tipo de controle, é possível obter insights sobre qual gargalos precisam ser estancados para que o desempenho da organização melhore. Pequenas alterações como criação de um novo processo ou aperfeiçoamento dos já existentes podem exercer impactos significativos nos resultados da empresa. No entanto, vai ser fundamental que os objetivos dessas mudanças nos processos sejam claramente bem definidos para que não desperdice recursos. Outro fator importante é o corte de gastos. O corte de gastos é um processo que leva à transformação na empresa. Algumas das mudanças decorrentes da redução de custos podem ser emocionalmente difíceis para a equipe. Por exemplo, é quando uma auditoria de pesquisa determina que várias posições dentro da empresa estão fazendo um trabalho duplicado. As demissões usadas para eliminar essas duplicações são difíceis para os funcionários, que são encerrados e os que permanecem e cortam custos também podem criar mudanças organizacionais dentro do seu escritório. Oi, professora, eu sou Israel e vou falar um pouco mais sobre mais alguns tipos, mais alguns exemplos de mudança organizacional, começando aqui pela reestruturação de produto, que a reestruturação de produtos é um exemplo muito usual de mudança organizacional numa empresa. E, para poder explicar melhor, eu vou trazer um exemplo da Apple, que em 96 ela estava perdendo dinheiro e tinha muito pouca participação no mercado. Então ela comprou a Next, que era a empresa de software do Steve Jobs, e a partir daí foi quando tudo começou praticamente, porque já em 97, um ano depois, o Steve Jobs já se tornou o CEO da Apple e começou a reestruturar toda a linha de produtos, dando uma ênfase maior ao estilo, a ser inovador, algo que o mercado não tinha acesso naquele momento. E essa transformação, focada na qualidade, na inovação, foi o grande pilar, sim, podemos dizer, da transformação da Apple em uma das maiores empresas do mundo, quiçá a maior, né? A empresa que hoje é uma das organizações com maior valor de mercado do mundo. Já para falar um pouco do reposicionamento de mercado, eu vou trazer aqui o exemplo da McDonald's, que algumas empresas são grandes exemplos no que se refere ao reposicionamento de mercado da marca e tal. E uma dessas empresas é o McDonald's. Em 2006, o McDonald's teve uma perda trimestral bem considerável e a empresa estava sob fogo de ativistas anti-obesidade e anti-junk food, que são essas comidas de fast food mais industrializadas, mais processadas e tal. Então, sob a direção do CEO John Skinner, o McDonald's começou a transformar toda a sua cultura. Ele começou a adicionar bebidas como café expresso, itens de menu mais saudáveis, atualizou o visual das suas lojas, começou a ouvir mais seus clientes, a receber mais feedbacks para poder justamente abranger um mercado maior, uma clientela maior e conseguir se consolidar ainda mais na indústria alimentícia. Ao se tornar, depois de conseguir esse foco mais voltado para o cliente, o McDonald's construiu toda uma cultura de carinho e empatia que alavancou assim, os ganhos da empresa. Tanto é que até slogans que são muito vivos na mente de cada pessoa, da sociedade, porque você lembra do McDonald's, você já pensa no amo muito tudo isso, naquela carinha sorrindo da caixa do McLanche. O nome do McLanche é McLanche Feliz. Então tudo isso são marcas, são rastros assim dessa mudança que começou lá em 2006, motivado por essa ameaça que a empresa sofria.
Então, basicamente, para se reposicionar no mercado, uma empresa ela precisa fazer uma avaliação do cenário, né, em que ela se encontra no momento, e assim ela vai conseguir identificar no que ela está errando e no que ela pode e consequentemente no que ela pode melhorar para poder se reformular e assim sair dessa situação incômoda e enxergar a oportunidade de crescimento. E aqui são mais dois exemplos, né, mais dois métodos, podemos dizer, de mudança organizacional, que são os processos automatizados, automação de processos, né, que é muito importante porque ela tem potencial para exercer um forte impacto na produtividade dos negócios, né, porque ela traz uma maior eficiência, uma maior agilidade, uma redução de falhas a todos os processos que envolvem, né, que são utilizados dentro da empresa. Mas esse tipo de mudança também, ele não pode ser feito de uma hora para outra, né, porque ele exige preparo e treinamento de todas as equipes para que todos os colaboradores consigam fazer uso da tecnologia e extrair assim o máximo proveito desses recursos para que ninguém acabe sendo prejudicado com essa implementação. E a integração de setores é bem básica, assim, tipo, a empresa é dividida em diferentes setores, a gente sabe disso, mas nunca é desejável que cada setor trabalhe por ele só, por si próprio, porque isso muitas vezes vai trazer problemas para a empresa. É preciso que haja essa integração entre todos os departamentos, todos os setores, que eles conversem entre si, afinal, eles estão todos focados em um mesmo objetivo. Então, essa integração é uma mudança organizacional que é muito importante para poder a empresa se fortalecer cada vez mais, né? O espírito de equipe, incorporar esse espírito de equipe à cultura organizacional da empresa, e isso começa de cima para baixo, né? Então, se os líderes começam com essa prática, é muito mais fácil de poder perpassar essa cultura, né, esse espírito para os setores mais subordinados e assim por diante, para que todos no final possam juntos, né, mais juntos ainda, juntos interligados, consigam alcançar os objetivos da empresa. Oi, professora, bom dia. Aqui é o Itavalci Neto. Fico muito feliz de estar apresentando aqui, que a gente conseguiu essa oportunidade de estar gravando aqui essa apresentação para a senhora. E vamos lá, o pessoal falou muito bem aí sobre os fatores e os tipos da mudança cultural nas organizações, né? Nossa equipe apresentou. E agora aqui eu vim para a prática. A gente falou muito bem dos fatores do tipo e agora eu vim aqui para a prática. Como é que eu vou fazer para promover essa mudança cultural dentro de uma organização? Então aqui eu trouxe os passos que um gestor precisa fazer para conseguir promover a mudança cultural dentro da sua empresa. Primeiramente, aqui são 6 passos, certo? Eu queria falar sobre o passo 1, que é avaliar a cultura e o desempenho atuais da organização. Ou seja, a primeira etapa de como mudar a cultura organizacional de uma empresa consiste em fazer uma avaliação atual do desempenho dos negócios, tendo em vista as práticas culturais disseminadas na organização. Então, primeiro, eu vou avaliar o que eu tenho no negócio, como é que é minhas práticas culturais dentro da minha empresa. Depois, eu vou analisar os indicadores de performance. O que são esses indicadores de performance? É a lucratividade, a rentabilidade, o market share, a satisfação, a produtividade. Depois eu vou analisar esses indicadores de performance, como a minha empresa está agindo dentro dessas minhas práticas culturais. Em seguida, eu vou procurar entender a relação entre as práticas da gestão, hábitos e comportamentos com os atuais resultados da empresa. Identificar os fatores culturais e organizacionais que estão impedindo o seu negócio de atingir o pleno potencial. Ou seja, primeiro, aqui nesse primeiro passo, eu vou avaliar a minha empresa, quais são as práticas culturais que eu tenho dentro dela. Depois, eu vou analisar os indicadores de performance, de lucratividade, rentabilidade, market share, satisfação, como a minha empresa está. E depois eu vou procurar entender a relação. O que eu estou fazendo certo e o que eu estou fazendo errado. Qual é aquela prática cultural que eu estou fazendo que está me gerando lucratividade, qual é que não está. E aí eu vou analisar, avaliar como a minha empresa está hoje, certo? Depois a gente vem para o segundo passo, que é definir um conjunto de valores e comportamentos desejados. Ou seja, nessa etapa de como mudar a cultura de empresa, é necessário estabelecer quais valores os membros da empresa deverão seguir.
definir também que tipo de comportamento a organização espera que eles tenham no ambiente de trabalho. Ou seja, eu tenho que definir os valores que eu quero que meus colaboradores tenham. Então eu vou definir os valores e os comportamentos que eu desejo. O que é que eu quero que eles sejam? Essa é a parte que eu vou definir aquilo que eu quero que eles sejam. Primeiro eu avaliei, vi o que é que tinha de errado e agora eu vou definir o certo. Qual é o ideal para mim? É isso aqui. Então, além disso, é preciso ter bem definido também as prioridades estratégicas e os objetivos a serem alcançados na mudança da cultura. Então, eu vou definir o que é que os meus funcionários, qual é o meu funcionário ideal, como é que ele vai fazer, o conjunto de valores que ele tem, os comportamentos que ele vai ter e o que é que eu vou alcançar com essa mudança. Onde eu vou chegar? Meu funcionário fazendo mais isso, ele vai me gerar uma lucratividade maior, vai me gerar uma marca de share melhor. Então, esse é o ponto. Eu vou definir o conjunto de valores que eu quero que meus funcionários tenham. Depois eu venho para o passo 3, que é promover uma comunicação clara e eficiente sobre a nova cultura. Então, essa terceira etapa de como mudar a cultura de uma empresa é vital para que tenha sucesso na empreitada. Então, para que a nova cultura organizacional seja efetivamente implementada, é necessário uma comunicação transparente e consistente sobre as novas práticas e valores que deverão ser seguidos daqui para frente. Ou seja, para os meus funcionários conseguirem atingir o que eu quero, eu preciso mostrar para eles o que eu quero, preciso comunicar, deixar bem transparente, mostrar o modo que ele tem que seguir, o que ele tem que fazer. Então aqui eu posso fazer isso através de vídeos institucionais, murais, palestras, treinamentos, reuniões. São alguns exemplos de ferramentas que eu posso utilizar, entendeu? Eu tenho que mostrar para esse meu funcionário, tem que estar em todo o canto de preferência, para ele estar vendo como ele tem que seguir, como ele tem que fazer. Então, para eu mudar a cultura de empresa, eu tenho que mostrar ao funcionário o que eu quero que ele seja. Então, a empresa deve se certificar que todos os colaboradores estejam atualizados e munidos com o conhecimento necessário para obter sucesso dentro da nova cultura da empresa. Então, eu tenho que ter certeza, eu como gestor tenho que ter certeza que meu funcionário sabe o que eu quero que ele seja. Não adianta estar trabalhando ali e fazendo errado e não saber que está fazendo errado. Ele tem que saber, pelo menos, que está fazendo errado para que ele tenha aquela iniciativa de mudar, tenha aquele intuito de mudar. Então, esse passo é bem interessante. Inclusive até assim, demonstrar a missão, mostrar a missão da empresa, é uma coisa muito interessante. Ainda nesse ponto 3, eu acho bem interessante eu citar, uma vez que eu fui fazer um trabalho lá no SAS, que é o sistema de ensino Vale de Sá. É muito interessante lá, porque assim, tudo é colorido, em todo canto eles colocam lá missão, visão e valores da empresa, para demonstrar isso, demonstrar o que eles querem que o funcionário seja, que o funcionário seja dedicado, tenha o sentimento de dono. Então assim, eles demonstram muito isso. Isso é um exemplo de uma empresa que demonstra o que quer que o funcionário seja, né? Ele promove bem uma comunicação clara sobre a cultura da empresa. Então todo mundo é muito bem ligado lá dentro, certo? Vindo aqui para o passo 4, contratar novos talentos se necessário. Então aqui, a organização não pode ficar com receio de trazer novos funcionários. Eles devem se encaixar nessa nova cultura e também podem trazer uma perspectiva diferente. Então não tenho que ter medo de contratar novas pessoas. Eu tenho que realmente, se necessário, um funcionário que não está se adaptando, eu já demonstrei minha cultura, demonstrei tudo. Eu tenho às vezes que tirar um funcionário antigo e colocar gente nova, que essa gente nova vai trazer uma perspectiva diferente, vai se encaixar muito mais facilmente nessa nova cultura da empresa e já vai vir com a nova cultura. Então o pessoal que é mais antigo vai vendo aquela pessoa se adaptando e vai tentando se adaptar também, até porque ela fica com medo de perder o emprego dela. Ela tem que estar ali se atualizando, ela não pode ficar acomodada. Então novos talentos podem ajudar a reforçar a mudança cultural da empresa. Além disso, auxiliam a manter os atuais colaboradores motivados e engajados, cooperando para a internalização de novos hábitos e comportamentos. Como eu disse, novos talentos vêm e os funcionários antigos se sentem motivados, ficam engajados junto àqueles caras, porque eles não vão ver aqueles caras fazendo certo e eles vão fazer errado. Eles vão se engajar com certeza para trabalhar junto com a equipe. E aí a gente vem para o passo 5, que é oferecer recompensa aos colaboradores. Esse passo aqui é muito importante numa mudança cultural de uma organização. Então, se a empresa está tentando impulsionar a mudança, então deve recompensar os funcionários que ajudam a mudar. Mudar a cultura de empresa exige a adesão dos funcionários. E não há melhor maneira de fazê-los do que querer mudar a cultura, se não recompensá-los por isso. Ou seja,
eu preciso recompensar meus colaboradores. Os colaboradores que estão me ajudando, eu preciso recompensar. Porque na maioria das vezes, quando você for tentar mudar uma cultura de uma empresa, o pessoal vai ser muito difícil, entendeu? Não é uma coisa fácil, porque aquela pessoa já está trabalhando ali há muitos anos, daquele jeito. Então, se as pessoas que estão, os colaboradores que estão realmente colaborando com a mudança cultural, têm que ser recompensados. Não necessariamente através de dinheiro. Dinheiro é uma ótima opção de recompensar. Mas você pode criar programas de incentivo, prêmios relevantes. Então você pode dar um prêmio de funcionário do mês, dar uma viagem para o cara, um jantar, uma coisa que ele se sinta realmente homenageado e fique feliz de participar da empresa, que ele está realmente percebendo os seus resultados. Então, isso aqui é uma forma excelente de fazer com que seus funcionários queiram mudar a cultura da empresa. E o sexto passo e o último, que é avaliar e monitorar a implementação da nova cultura, certo? Isso aqui é imprescindível. Aqui a gente já fez tudo aquilo, né? Estabeleceu e tal, então agora a gente vem avaliar o que é que está acontecendo, está dando certo, como é que está. Então eu vou estabelecer uma nova cultura, é algo bastante delicado. Isso porque na maioria das vezes os colaboradores já estão acostumados com o jeito de levar as coisas. Assim, podem apresentar certa resistência para se adaptar ao novo, como eu já falei. Então, assim, é muito normal, os funcionários já estarem acostumados, eles têm uma resistência para se adaptar à cultura nova. Então, a gente vai fazer todos aqueles outros pontos justamente para fazer com que esse funcionário queira se adaptar ao novo, queira entrar na nova cultura da organização. Então, por isso, durante todo esse processo de mudança, procurar avaliar e monitorar os resultados da implementação na sua nova cultura organizacional é importantíssimo. Então, eu tenho que avaliar, eu tenho que monitorar os resultados, eu tenho que ver o que está acontecendo, qual funcionário está se encaixando, qual funcionário não está se encaixando, por que eles não estão se encaixando, o que é que eu posso fazer para mudar. Então, primeiro eu tenho que estar toda hora avaliando e monitorando, e depois eu preciso revisar os processos de mudança e estrutura, fazendo os ajustes que forem necessários. Lembrando que não é um trabalho que se conclui da noite para o dia. Então, eu tenho que analisar o que está dando certo e o que não está dando. Tenho que revisar. Depois de avaliar e monitorar, eu vou ver. Esses funcionários não estão se adaptando. Por que eles não estão se adaptando? Tem alguma coisa que eu posso melhorar nessa minha implementação? Tem, vamos melhorar. Se não tem, por que eles não estão se adaptando? Devo demitir esses funcionários? Talvez sim, talvez não. Então é essa revisão de processo que eu tenho que fazer. Tenho que ver o que está dando certo. Tenho que ver também, talvez tenha uma cultura que eu tenho implementado dentro da minha empresa que não foi agradável. Implementei uma cultura de alguma coisa que não melhorou, foi abaixar minha lucratividade. Um exemplo, né? Então eu tento voltar atrás, retirar essa cultura e fazendo os ajustes. Isso é algo que você vai fazendo ao longo da implementação. Não é só para o final. Enquanto você vai implementando, você vai avaliando e monitorando e fazendo os ajustes. Então, assim, não é algo da noite para o dia. Você vai implementando a nova cultura dentro da organização e vai fazendo alguns ajustes, certo? E aqui a gente vai finalizando. Aqui eu consegui realmente implementar uma nova cultura dentro da minha empresa. Então, revisando, passo 1, avaliar a cultura e o desempenho atual, o que é que eu tenho dentro da minha empresa hoje. Depois eu vou definir os valores e comportamentos que eu quero que meus funcionários estejam, como é a cultura que eu quero na minha empresa. Depois eu vou promover uma comunicação clara e eficiente sobre a nova cultura, mostrar em todo canto do meu funcionário que essa é a cultura que eu quero que você tenha, esse é o modo que eu quero que você haja. Depois eu vou contratar novos talentos se necessário, então trazer gente nova e tirar gente, se for necessário, que não tá me ajudando, não está conseguindo se adaptar à nova cultura. Passo 5, oferecer recompensa aos colaboradores, recompensar aqueles caras que estão me ajudando, eu ajudar quem está me ajudando. Então, não só através de dinheiro, mas diversas formas que existem de recompensa. E depois, avaliar e monitorar a implementação da nova cultura. Lembrando que esse avaliar e monitorar é algo que você vai, não é depois, você vai fazendo ao longo da trajetória. Durante tudo isso, você vai avaliando e monitorando a sua cultura. Certo? Então, a gente queria agradecer demais, certo? Agradecer demais a professora por esse belo semestre, por esse belo trabalho. Foi algo bem interessante para mim, algo que, assim, na empresa onde eu trabalho, eu vivo isso na prática. Então, muito interessante, gostei demais. A gente queria agradecer por mais esse semestre, por esse trabalho, tudo show. Muito obrigado, professora.
Muito obrigado. Infelizmente a gente não está com a sala de aula assistindo a gente, né? Mas fico muito feliz de estar fazendo esse trabalho e de estar conseguindo apresentar mesmo à distância. Até mais. Obrigado, professora.